Em Hebreus, capítulo 9, versículo 6 e 7. Está escrito: estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Esta passagem, ela aponta para uma outra passagem registrada em Levítico 16:32 em diante, aonde nos mostra que o povo de Deus, os judeus, eles, quando pecavam, ofereciam um cordeiro, um animal para ser morto para perdão de pecados. O sacerdote apresentava o sangue perante Deus, pondo a mão do pecador sobre a cabeça do animal, transferindo o pecado. Esta era a forma que o Senhor Deus havia orientado a Moisés, passou para Arão e os demais sacerdotes. Mas Deus, ainda assim, sabendo que o pecado inconsciente sempre acontecia, sabendo que o homem sempre estava disposto a errar, e não querendo que o seu povo trouxesse o peso do pecado sobre si, ensinou também que uma vez por ano deveria reunir uma assembleia solene. A assembleia solene era a reunião de todo o povo durante um dia, onde não comiam, não bebiam e apenas oravam, jejuavam e lamentavam os seus pecados. E naquele dia o sacerdote apresentava 2 bodes, um para a expiação, o grande dia da expiação, e um outro era o bode emissário. Colocava-se a mão sobre a sua cabeça e transferia o pecado da nação sobre aquele bode e soltava no deserto. Por isso também o livro de Hebreus diz que Jesus sofreu fora da porta, querendo também indicar, além do cordeiro, ele também levou para o deserto os pecados da humanidade. Assim Deus ensinou ao seu povo a fazer o grande dia, o dia da expiação, aonde o seu povo apresentava um sacrifício anual por seus pecados. Era uma festa, não uma festa, uma cerimônia universal ao povo judeu, aonde todos se apresentavam a Deus e lamentavam os seus pecados. E ali Deus perdoava-lhe o pecado através daquele sacrifício que era feito em seu favor. E aqui no capítulo 9, versículo 6 em diante de Hebreus, e faz a referência que Jesus agora, ele fez expiação pelos nossos pecados, ele morreu por nós. De uma vez por todas, ele entrou no tabernáculo, ofereceu o seu próprio sangue em favor dos nossos pecados. Parece ser difícil de entender, mas não é tão difícil, porque o homem, ele desviou de Deus. Como disse Isaías, o pecado, ele faz divisão entre o homem e Deus. Então, o salário do pecado é a morte. O homem afastou de Deus. Conforme Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo salvo agora mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o sacrifício, a morte vicária, a morte substituta, como está escrito através de Paulo aos Colossenses. Ele cravou a cédula de dívida na cruz. Gálatas 3:13, ele se fez maldição em nosso lugar. Ele tomou o nosso lugar. Entenda que o homem desviou de Deus e só há uma forma de aproximar de Deus através de Cristo. As religiões pecam querendo mostrar diversas maneiras que podemos chegar a Deus, pelas boas obras, porque somos bons, porque fazemos caridade. Tudo isso é muito bom o homem praticar. Mas, na verdade,
É sua fé em Cristo Jesus. É sua confissão, como Paulo escreveu aos Romanos 10, 9 e 10. Se com o coração crermos em Jesus, que ele ressuscitou dentre os mortos, e com a boca confessarmos, nós seremos salvos. Então você e eu, para sermos salvos, é necessário colocarmos a fé em Jesus Cristo, o único intermediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo, o homem. Não há outra maneira. E nós perdemos a filiação. Agora Cristo nos leva a Deus pelo seu sacrifício. E novamente nós somos filiados. Cristo é o cabeça de uma nova raça, meu querido. Jesus é o primeiro, disse Paulo, ele é o primogênito entre muitos irmãos. Só ele pode nos levar a Deus. Não é porque somos bons, é você aceitar o sacrifício dele. É aceitar a redenção no seu sangue. Por isso, ele disse, aquele que me confessa diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. E aqueles que me negarem diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Só há uma forma de nós irmos a Deus, através de Cristo Jesus. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, disse João Batista. Ele é o único que reconcilia o homem com Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz no capítulo 2 de 1 Coríntios que nós temos a palavra da reconciliação. Nós podemos reconciliar alguém com Deus quando ele aceita Jesus como único e suficiente Salvador. Confessa-o que verdadeiramente crê que ele morreu pelos seus pecados e com seu sangue crê que ele limpa-nos, purifica-nos. Então esta pessoa pode voltar a ter uma nova filiação com Deus, a ter uma aproximação de Deus, porque agora a divisão que havia, os pecados foram tirados através do sangue de Jesus, quando você crê. E ele pode nos levar a Deus. Por isso está aqui o autor dizendo, não somente o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos, fazendo uma referência lá, uma referência ao Velho Testamento, capítulo 16, Levítico, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo. Ora, o sacerdote primeiro oferecia por si mesmo o sacrifício a fim de que pudesse entrar no Santo dos Santos. E aqui cabe referenciar uma coisa. Jesus, ele, quando ressuscitou Maria Madalena, foi tocar os seus pés, ele disse, não me toque, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas passa alguns dias, ele aparece ao seu discípulo, ele diz para Tomé, que era um dos que não acreditou na sua ressurreição. E ele diz, toca no meu lado, Tomé, toca na minha mão. E você observa que agora ele permite isso. Por quê? Porque agora ele foi ao Pai. Por que isso? Porque então ele apresentou o seu sangue de sacrifício a Deus. Porque o sacerdote também oferecia por si mesmo. E aí, depois que ele oferecia, ele estava santificado para apresentar do povo. Mas naquele período ninguém podia tocá-lo. É o que aconteceu com o Senhor. Ele apresentou o sangue do sacrifício feito por si mesmo a Deus, de uma vez por toda, como está escrito nessa epístola. Ele agora ofereceu uma única vez por todas. E quando você crê em Jesus Cristo, acontece o grande milagre do novo nascimento. Seus pecados são perdoados e você se torna uma nova criatura. E todo julgo do passado, conforme o apóstolo Paulo escreveu a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que todas novas se fizeram. Você pode se achegar a Deus agora pelo sangue de Jesus. E você poderá obter uma grande vitória, rompendo os cordões do inferno. As prisões de Satanás caem por terra, porque de uma vez por todas ele ofereceu a si mesmo por nós. E nunca mais você será aprisionado. Confesse-o agora, receba-o e creia no seu sangue, porque ele pode te limpar, purificar, não importa o tamanho dos seus pecados. Nós obtivemos através dele. Se crermos, nós obtemos eterna redenção. Pelo seu sangue, pelo Espírito Santo da aliança eterna, seremos transformados e o nosso coração mudará, será transformado e seremos uma nova criatura para sempre, até a eternidade, quando encontraremos com ele e com ele viveremos para sempre. Até a próxima. Aceito, porque é o grande milagre de Deus para os homens. Jesus Cristo, o Senhor.